Quando um cão policial rompeu o silêncio de um velório e começou a latir desesperadamente para uma viúva grávida, ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas o que parecia desespero era na verdade um alerta treinado, e o que ele tentava comunicar revelaria uma verdade que alguém queria enterrar junto com o corpo. A chuva caía fina sobre o cemitério, deixando o mármore das lápides brilhando como vidro. Lívia sentia o peso do próprio corpo, a barriga pressionando contra o vestido preto, que não cabia mais direito. Ela respirava devagar, tentando controlar o nó na garganta. Ao redor, sombrinhas pretas formavam um teto compacto. O som dos passos na terra molhada era hipnótico. O caixão coberto pela bandeira da corporação avançava, carregado por 6 homens de uniforme impecável. Lívia reconhecia alguns. Colegas de Renato, rostos que já estiveram em churrascos na casa deles. Agora, eles evitavam seu olhar. Caminhavam rígidos, como se tivessem medo de quebrar o silêncio. Quando o caixão parou diante da cova, um oficial deu um passo à frente. As palavras saíam decoradas, mecânicas. Sargento Renato Almeida, servidor exemplar, operação de risco, honra e sacrifício. Lívia não conseguia ouvir direito. Tudo soava distante. Ela apertava os dedos contra a alça da bolsa, a dor nas costas piorando. A salva de tiros explodiu no ar. 3 disparos secos cortaram a chuva. Lívia fechou os olhos, mas não chorou. As lágrimas estavam presas em algum lugar profundo. Ela abriu os olhos e viu as coroas de flores, rosas brancas, lírios, arranjos com faixas douradas. Eterno em nossos corações, palavras prontas, vazias. E então, um movimento brusco rompeu a ordem solene. Koda apareceu de repente puxando a guia com força brutal. O pastor belga latiu uma vez, agudo e urgente. Ele avançou, derrubou um arranjo de cravos que tombou na lama. As pessoas se afastaram, confusas. Alguém tentou segurá-lo, mas Koda foi rápido demais. Quando um policial finalmente conseguiu agarrar a guia e tentou puxá-lo para trás, o animal rosnou, não de raiva, mas de desespero, e cravou as patas no chão molhado. O som era gutural, quase humano, vindo de um lugar profundo que ninguém ali reconhecia. Koda nunca rosnava, não em serviço, não para colegas, mas naquele momento, ele parecia disposto a enfrentar qualquer um que tentasse afastá-lo de Lívia. Ela deu um passo para trás instintivamente e foi quando perdeu o equilíbrio. Seus pés escorregaram na lama e o mundo girou rápido demais. Ela sentiu o vazio se abrindo embaixo dela, os braços buscando apoio no ar, a respiração presa no peito. Mas antes que caísse, Koda estava ali. Ele pressionou o corpo contra as pernas dela, firme e quente, sustentando-a com um equilíbrio impossível para um animal. Lívia apoiou a mão no lombo dele, sentindo o pelo molhado e o coração disparado sob a pele. Por um segundo, tudo parou. E então veio o som. Um estalo metálico, discreto, mas inconfundível, cortou o ar pesado do velório. Vinha do meio da multidão. Lívia virou a cabeça a tempo de ver algo pequeno cair do casaco escuro de um homem. O objeto brilhou por um instante na lama antes de ser chutado rapidamente para debaixo de uma coroa de flores. O movimento foi sutil, quase imperceptível, mas calculado. Koda mudou o foco na mesma hora. Seu corpo inteiro se virou na direção daquele homem, as orelhas erguidas, os músculos tensos, e então ele latiu. 1 vez, 2, 3, 4. Cada latido era uma acusação, um alerta que ecoava entre as lápides. O som perfurava o silêncio como uma sirene. As pessoas se viraram. Algumas recuaram, outras congelaram. O homem do casaco escuro não se mexeu. Permaneceu imóvel, mãos nos bolsos, o rosto uma máscara de neutralidade. Mas seus olhos se estreitaram levemente, fixos no cão. Não havia surpresa ali, havia cálculo. O silêncio do velório se rompeu em sussurros nervosos. Olhares se cruzaram, carregados de perguntas não formuladas. Mãos foram instintivamente para os rádios presos nos cintos.
A chuva parecia ficar mais pesada, batendo nas sombrinhas com um ritmo acelerado que combinava com o pulso disparado de todos ali. Lívia, pálida como a cera das velas que tremulavam perto do caixão, encarou a bandeira que cobria o corpo de Renato. Algo não fazia sentido. Qualquer um que conhecesse cães de trabalho percebia. Koda não estava apenas sentindo o luto. O comportamento dele não era emocional, era operacional. Ele estava tentando comunicar algo que aprendeu nas ruas, nas operações, em todos aqueles anos ao lado de Renato. Algo que ninguém queria ouvir naquele lugar sagrado, entre flores e orações. O latido era uma mensagem cifrada em desespero. Existia uma verdade enterrada junto com o policial e ela tinha ligação direta com Lívia e com o bebê que ela carregava. Cada movimento de Koda apontava para isso. A forma como ele a protegia, como farejava o ar ao redor dela, como se recusava a sair do lado dela mesmo quando puxado com força. O velório, que deveria ser encerramento, era na verdade o começo de um fio fino e perigoso. Um fio que, quando puxado, desfiaria segredos dentro da corporação. Dívidas morais acumuladas em silêncio, lealdades compradas com promessas e ameaças. E uma morte que talvez não tivesse sido o acidente de operação que constava no relatório oficial. A cada gesto do cão, o latido insistente, a proteção física, a acusação direcionada ao homem do casaco, a história prometia revelar algo maior. Por que ele escolheu aquele momento exato para desobedecer? Por que, de todos os presentes ali, foi para Lívia que ele correu? E por que se recusava a deixá-la sozinha nem por um segundo, como se soubesse de um perigo que ela ainda não enxergava? As respostas estavam ali, em algum lugar entre a lama, o caixão coberto e os olhos frios do homem que observava tudo sem medo. E Koda, de alguma forma impossível, sabia disso. Ele era a última testemunha viva de algo que alguém tentava enterrar junto com Renato. Mas Lívia não sabia disso ainda. Ela era apenas uma enfermeira obstétrica, 32 anos, grávida de 7 meses, viúva oficial do sargento Renato Almeida. Sua vida sempre fora construída sobre rotinas sólidas, plantões no hospital, consultas pré-natais marcadas com semanas de antecedência, esperança organizada em horários e listas. Ela gostava da previsibilidade, do controle, da sensação de que, se seguisse os passos certos, tudo daria certo. Renato era o oposto completo: rua, risco, improviso. Ele vivia em um mundo de sirenes e tensão, onde cada dia podia ser o último. Quando voltava para casa, trazia o silêncio junto. Não o silêncio confortável de quem descansa, mas o pesado, carregado de coisas não ditas. Lívia aprendeu a não perguntar muito. Aprendeu que havia partes da vida dele que ela nunca alcançaria. Nos últimos meses, a ausência emocional de Renato se tornou quase física. Ele estava ali, mas não estava. Sentava-se à mesa do jantar com o olhar distante. Respondia perguntas com monossílabos. E havia sinais que Lívia fingia não ver. Ligações que terminavam abruptamente quando ela entrava na sala. Uma pasta trancada na gaveta do escritório. Pesadelos que o faziam acordar suando, ofegante, agarrando os lençóis como se estivesse se afogando. Numa dessas noites, ele acordou tremendo e segurou a mão dela com força. Seus olhos estavam vidrados, fixos no teto escuro. Se acontecer algo, ele disse com a voz rouca, confia no... Mas a frase morreu ali. Lívia esperou. Perguntou baixinho, confia em quem, amor? Ele apenas balançou a cabeça e se virou para o lado, encerrando a conversa. Ela nunca insistiu, talvez por medo, talvez por cansaço, talvez porque a gravidez se tornou uma distração conveniente, um mundo paralelo onde tudo era sobre o bebê, sobre o futuro, sobre coisas boas que ainda não tinham acontecido. Agora, diante do caixão coberto pela bandeira, Lívia se sentia culpada. Deveria ter pressionado mais. Deveria ter olhado dentro daquela pasta, deveria ter terminado a frase por ele, mas aceitou as explicações prontas, o silêncio educado, a mentira confortável de que estava tudo bem. E Koda, o pastor belga que passava mais tempo com Renato do que ela, era o único ser ali que parecia se recusar a aceitar a versão oficial. O único que ainda lutava, o único que não fingia.
E foi justamente essa recusa que transformou o velório em campo minado. O comportamento de Koda colocava Lívia em perigo imediato. Cada latido direcionado ao homem do casaco escuro era uma acusação pública, num ambiente cheio de armas, tensões acumuladas e lealdades opacas. Os policiais ao redor não sabiam se contiam o cão, se protegiam a viúva ou se esperavam ordens de alguém. A hesitação era perigosa. Lívia sentia o peso dos olhares. Alguns carregavam piedade, outros desconfiança. Ela era a viúva grávida, a vítima oficial da tragédia. Mas agora, com Koda colado nela como um escudo vivo, começava a parecer parte de algo maior, algo suspeito. Ela precisava sair dali viva, precisava entender por que Koda estava agindo assim, porque cada movimento dele apontava para uma ameaça real que ninguém mais queria enxergar. O cão não estava confuso, estava cumprindo uma função. E essa certeza gelava o sangue dela. O objetivo se tornou duplo e urgente: proteger a própria vida e a do bebê que se mexia dentro dela e descobrir a verdade sobre a morte de Renato antes que ela fosse enterrada junto com ele, literalmente. O caixão estava a metros de distância, prestes a descer para a cova. Uma vez lacrado sob a terra, as respostas desapareceriam. Os segredos se tornariam oficialmente inexistentes. Se falhasse, Lívia sabia que poderia virar mais um número. Mais uma viúva que não aguentou o luto. Mais um acidente conveniente. E seu filho nasceria sem pai e sem justiça. O velório havia se transformado numa arena silenciosa. Cada olhar era uma sentença em potencial. Cada sussurro, uma ameaça velada. E no centro de tudo, Koda continuava latindo, recusando-se a calar, como se soubesse que aquele era o único momento em que a verdade ainda podia ser arrancada do silêncio. Foi nesse momento exato que uma voz cortou o ar com firmeza calma. Ninguém toca no animal. A capitã Helena Prado atravessou o cortejo com passos firmes, o uniforme impecável cortando a chuva como uma lâmina. Responsável pela unidade K9 e perita em comportamento operacional, Helena tinha a reputação de ler cães melhor do que a maioria das pessoas lia gente. Não foi um pedido, foi uma ordem. Os policiais recuaram instintivamente. Helena se abaixou na frente do cão, mantendo distância respeitosa, e observou. Seus olhos acompanhavam cada detalhe. O tipo de latido, curto, repetitivo, direcionado. A postura rígida com peso nas patas dianteiras, a fixação absoluta no homem do casaco escuro, a forma como o corpo de Koda permanecia posicionado entre Lívia e qualquer aproximação externa. Ela levantou devagar e virou-se para o grupo. Isso não é luto, afirmou com frieza técnica que não deixava espaço para debate. E não é agressividade, é alerta treinado. Fez uma pausa, deixando o peso das palavras afundar. Koda só se comporta assim quando identifica ameaça direta ou evidência ligada a um comando específico de busca. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo. Helena caminhou até Lívia e falou baixo, mas com urgência. Você tem poucas horas. O corpo será levado, a cerimônia vai terminar e a corporação vai encerrar o caso como operação fatal, arquivo morto, sem revisão. Seus olhos eram duros, mas honestos. Se você quer respostas, é agora, antes que tudo se dissolva em burocracia e medo. Lívia sentiu o coração disparar. Olhou para Koda, que não tirava os olhos do homem imóvel. Depois, olhou para o caixão. O tempo estava acabando. A verdade estava prestes a ser enterrada. E ela tinha que escolher: aceitar a versão oficial ou confiar no latido desesperado de um cão. Naquele instante, enquanto as palavras de Helena ainda ecoavam, Lívia foi forçada a encarar um pedaço do passado que guardara numa gaveta trancada do coração. A memória veio nítida, involuntária. O dia em que conheceu Renato, 3 anos atrás, num hospital após uma ocorrência violenta. Ele chegou com Koda, ambos feridos. Renato com um corte profundo no braço, o cão mancando da pata traseira. Ela cuidou dos dois. E quando terminou de suturar o ferimento
dele, Renato segurou a mão dela por um segundo a mais do que precisava. Só isso. Mas foi o suficiente. O amor deles nasceu da admiração, mas também do silêncio. Ele admirava a calma dela. Ela admirava a coragem dele. E entre esses dois pilares, construíram uma vida que funcionava, até que parou de funcionar. Agora, sob a chuva, os flashes emocionais vinham em cascata. Renato mudando nos últimos meses, mais fechado, mais tenso. Ela perguntava, ele desviava. Dizia que era investigação interna, que não podia comentar. Lívia aceitava porque confiar era mais fácil do que duvidar. Mas a frase interrompida voltou como um eco doloroso. Se acontecer algo, confia no... E então, olhando para Koda, tremendo, protetor, desesperado, Lívia entendeu com um choque íntimo e devastador. Talvez Renato estivesse tentando dizer: confia no Koda, não numa pessoa, no cão. A virada doía porque transformava tudo. A saudade virou suspeita. O luto virou missão. Lívia percebeu que não estava apenas chorando um marido, estava tentando salvar a última promessa que ele deixou, a única testemunha que ele confiou para protegê-la quando não pudesse mais fazer isso sozinho. Koda não estava desobedecendo, estava obedecendo, cumprindo uma ordem que Renato deu antes de morrer, e Lívia, finalmente, começava a entender o preço dessa lealdade. Mas entender não significava ter tempo para processar. Uma sombra se projetou sobre ela, bloqueando a luz cinzenta da tarde. Major Duarte atravessou o cemitério com a postura de quem comanda sem precisar gritar. Homem respeitado, cabelos grisalhos penteados com precisão, discurso impecável e olhar de quem controla tudo sem levantar a voz. Ele se aproximou com gentileza ensaiada, colocando a mão no ombro de Lívia com firmeza calculada. Lívia, meus sentimentos. Renato foi um dos melhores. A voz era macia, quase paternal. Vou providenciar um carro para você. Segurança, tudo o que precisar. E então, sem mudar o tom, mas preciso que não cause constrangimentos. Esse não é o momento. Duarte era a parede, sólida, imóvel, intransponível. Ele queria encerrar o assunto ali mesmo, retirar Koda, afastar Lívia do cão antes que a situação saísse do controle. Por trás daquela fachada respeitável, ele tinha influência sobre a investigação, acesso irrestrito aos relatórios e homens que obedeciam sem perguntar. Ele inclinou-se levemente, baixando a voz como se compartilhasse um segredo delicado. Você está grávida, Lívia. Vulnerável. É natural que esteja confusa, emocional. Ninguém vai julgar se você precisar de um tempo. Afastada, a ameaça era polida, mas real. Se Lívia insistisse, poderia perder a proteção da corporação, poderia ser exposta, poderia até ser considerada instável. Uma viúva em choque que não sabia separar luto de paranoia. Duarte deu um passo para trás, ajeitando o cap. Vamos encerrar isso com dignidade, está bem? Foi então que Lívia observou o homem do casaco escuro novamente. Ele não estava mais isolado na multidão. Agora estava ao lado de Duarte, a poucos passos, com as mãos ainda nos bolsos e aquele olhar frio e calculista. Os dois trocaram um olhar rápido, discreto, mas suficiente. E Lívia entendeu. Não estava enfrentando um homem, estava enfrentando uma estrutura. Foi nesse exato momento que Helena decidiu agir antes que o caso fosse selado. Ela segurou o braço de Lívia com firmeza e falou alto o suficiente para ser ouvida por todos. Vou levar a viúva e o animal para fora. Ele precisa ser acalmado. Ninguém contestou. Não se contesta uma capitã da K9 em questões técnicas. Helena conduziu Lívia e Koda para longe do grupo, mas seus olhos trabalhavam rápido. O objeto metálico na lama, os arredores do caixão, o carro funerário, a rota de saída. Tudo precisava acontecer em minutos, com gente observando e rádios chiando alertas. Koda não saiu do lugar. Ele puxou Helena de volta, focado na bandeira sobre o caixão. Farejou uma vez, duas, e arranhou levemente o tecido com a pata. Helena se abaixou, fingindo ajustar a bandeira com respeito, mas seus dedos encontraram algo, uma pequena costura irregular, quase invisível. Com mãos firmes, ela abriu o compartimento improvisado
e retirou um pendrive protegido em plástico transparente. Antes que pudesse escondê-lo, homens de Duarte se aproximaram. Um empurrou Helena com força, derrubando-a de joelhos. Outro tentou arrancar Koda pela guia, puxando com violência. Lívia sentiu uma contração súbita rasgar o abdômen. A respiração falhou. O mundo estreitou até virar um túnel escuro. Ela levou as mãos à barriga, as pernas fraquejando. Koda avançou, não para atacar, mas para abrir espaço. Ele latiu como sirene, o som ecoando entre as lápides, afastando os homens por puro instinto de recuo. Helena se levantou rápido e pressionou o pendrive na mão de Lívia. Corre! A fuga se tornou corrida contra a chuva, contra o pânico, contra a dor no ventre que aumentava a cada passo, e contra a certeza gelada de que agora elas haviam se tornado alvo. Horas depois, num quarto de hotel barato nos arredores da cidade, Lívia finalmente conseguiu acessar o conteúdo do pendrive. A tela do notebook tremeu na luz fraca. Helena montava guarda na porta, arma no colo. Koda dormia aos pés da cama, exausto, mas ainda alerta. E então, o rosto de Renato apareceu. Ele estava cansado, olheiras profundas, barba por fazer, a câmera baixa, como se estivesse filmando às escondidas. Sua voz era um sussurro rouco, controlado. Se você está vendo isso, Lívia, é porque eu não consegui sair. Ela cobriu a boca com a mão, as lágrimas finalmente vindo. Renato explicou tudo. Descobrira um esquema de corrupção dentro da corporação. Operações forjadas para justificar apreensões, provas plantadas para fechar casos fabricados e acidentes convenientes de policiais que ameaçavam falar. Ele vinha coletando evidências há meses. E alguém dentro da estrutura o marcou. Mas a reviravolta maior veio quando ele olhou para o lado, fora do quadro, e chamou: Koda, vem aqui! O cão apareceu, deitando a cabeça no colo de Renato. Ele acariciou o pelo com carinho e voltou para a câmera. Koda, você é meu último aviso. A voz dele ficou mais dura, mais direta. Lívia, você não foi afastada do perigo por acaso. Eu pedi para você ficar em casa. Inventei desculpas porque suspeitava que usariam você. A gravidez, eles vão usar como ponto de pressão. O bebê não é só uma vida nova, é uma ameaça para quem quer silêncio. Lívia sentiu o sangue gelar. Renato continuou. Ensinei Koda a te proteger. Se algo acontecer comigo, ele vai saber. Ele vai agir. A tela escureceu. O latido no velório não era luto. Era Koda, cumprindo uma ordem. Proteger Lívia e entregar a verdade no único lugar onde ninguém esperaria uma denúncia. Em frente ao caixão, sob os olhos de todos. E a verdade, uma vez revelada, espalhou suas consequências como onda. Helena, agora isolada dentro da própria corporação, decidiu apoiar Lívia, não por heroísmo, mas porque percebeu que a instituição que ela servira por 20 anos podia estar apodrecendo por dentro. E se apodreceu a ponto de matar um dos seus, podia matar qualquer um. 2 dias depois, Lívia entrou em trabalho de parto antecipado pelo estresse. A dor física se misturou ao medo mais primitivo que existe. Trazer um filho ao mundo enquanto fugia de uma sombra que tinha rosto, nome e poder. As contrações vinham em ondas brutais, mas ela não podia ir a um hospital público. Não ainda. Helena arranjou uma parteira de confiança, um lugar seguro, e ficou na porta com a arma em punho. Koda não desgrudou de Lívia. Dormiu na porta do quarto, acordou a cada ruído, cada suspiro dela, como se ainda estivesse no cemitério, cumprindo a última ordem de Renato. Quando ela gritou de dor, o cão choramingou baixo, inquieto. Quando o bebê nasceu, o choro dele cortou o silêncio da madrugada. Era um som puro, urgente, vivo. Lívia segurou o filho molhado e quente contra o peito e sentiu alívio e tristeza ao mesmo tempo. Renato não estava ali, nunca estaria, mas a promessa dele, aquela gravada no pendrive, aquela deixada na lealdade de Koda, estava viva nos braços dela. Ao mesmo tempo, a investigação começava a ruir a imagem de Duarte. O pendrive foi parar nas mãos certas,
O homem do casaco foi identificado. Peças começaram a se mover dentro da corregedoria. Nem tudo se resolveu com justiça perfeita. Nunca se resolve. Mas a verdade deixou de ser sussurro. Virou grito. E gritos não se enterram tão fácil. 3 semanas depois, Lívia voltou ao cemitério. Era um dia de sol fraco. O tipo de luz que não aquece, mas ilumina o suficiente. Ela trazia o bebê no colo, embrulhado num manta azul clara, e Koda caminhava ao lado. O cão estava mais calmo agora, mas ainda atento, os olhos acompanhando cada movimento ao redor, como se o perigo nunca realmente desaparecesse. Ela parou diante da lápide de Renato. O mármore estava limpo, polido pela chuva recente. Alguém havia deixado flores novas, rosas brancas. Lívia se abaixou devagar, ajeitando o filho nos braços, e tirou algo do bolso do casaco. Uma pequena coleira em miniatura, feita de couro trançado. Não era enfeite, era símbolo de lealdade. Ela colocou a coleira sobre a lápide, ao lado do nome gravado, e ficou ali por um momento, em silêncio. Koda se aproximou e encostou o focinho na pedra fria, como se despedindo de algo que ele guardara até então. Às vezes, quem não tem voz humana carrega a coragem que falta aos homens. Koda não podia falar, não podia denunciar, mas latiu quando ninguém mais ousava gritar. Protegeu quando todos recuaram. E entregou a verdade no único momento em que ela ainda podia ser salva. Amor não é só presença, é proteção, mesmo depois da despedida. É uma promessa cumprida em silêncio. É um cão que obedece mesmo quando o dono já não pode dar ordens. E a verdade, quando é grande demais para ser calada, encontra caminhos improváveis para vir à tona, até mesmo através de um latido desesperado no lugar onde todos achavam que tudo já estava terminado. Lívia olhou para o filho, que dormia tranquilo em seus braços. Renato não estava ali, mas a promessa dele estava. E isso, de alguma forma dolorosa e bonita, era suficiente. Agora, imagine uma idosa acordando assustada no meio da madrugada, ouvindo um som estranho. E ao abrir a porta, ela encontra um lince chorando, como se estivesse pedindo ajuda. Mas, quando ela se aproxima, percebe algo impossível. No pescoço do animal havia um pedaço de tecido costurado com linha vermelha, um detalhe que ela reconhece na hora, porque está ligado a um segredo antigo que nunca deveria ter voltado à tona. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!